Esta é uma transmissão da Igreja Presbiteriana do Brasil em Itaporanga. Hoje é a live vespertina do domingo, dia 22 de março de 2020. Eu sou o pastor Eduardo e saúdo a você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós viemos trazer a você uma palavra, já que você não pode se dirigir aos locais de adoração costumeira, então a igreja vai até você no seu lar, no momento do seu confinamento. E será sempre interessante se antes de cada ministração da palavra que aqui fizemos, você já estivesse de alguma forma aí no seu lar, com a sua família, em comunhão, quem sabe cantando alguns cânticos de adoração, orando. Espero também que você tenha se lembrado de clamar em favor do Brasil no dia de hoje, como foi o objetivo, alvo da Igreja Presbiteriana para esse dia, e que de alguma forma você fez algum jejum prolongado também, em algum momento durante o dia. Nós vamos começar aqui o nosso culto com uma pequena liturgia. Eu quero ler aqui o Salmo 84, saudade do templo, não poderia ser de outra forma, Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em sua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênção cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me a oração, presta ouvido, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Eu não sei se você está aí com o inário presbiteriano à sua disposição. Temos que ter um mínimo de culto aqui, Eu pretendo cantar o hino 17, se você tiver o inário aí e quiser acompanhar aí junto com os seus, Então seria interessante. Seja louvado o Deus Supremo, Deus revelado em Israel, onipotente, prodígios obra, sempre clemente, sempre fiel. Seja louvado o Deus Supremo, Deus revelado em Israel. Louvor perene, só Deus merece. Cantai, não cesse o seu louvor. De todo
seja sempre exaltado, e cante a igreja com terno amor. Seja louvado o Deus Supremo, Deus revelado em Israel. Nesse momento agora vamos invocar esse Deus maravilhoso, né? Digno de ser adorado. Eu aqui vou estar orando e você aí na sua casa, né? Estará ouvindo, mas coloque a sua mente, né? Em cada palavra que aqui for meditada, para que você participe também, como se estivesse dentro do templo. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer, ó Pai, porque o Senhor nos dá ferramentas, né? O Senhor nos dá meios pelos quais podemos adorar o seu nome, mesmo que haja dificuldades em circunstâncias como estas, as quais estamos vivendo. Acredito que os primeiros cristãos não tinham essa ferramenta, né? Se ajuntavam nos seus lares e nós não podemos nos ajuntar nos nossos lares, a não ser os da própria família, Senhor. E por isso o Senhor nos dá essa ferramenta para podermos alcançar as pessoas nas suas casas e levar o alimento espiritual tão necessário para fortificar a vida de cada um de nós nesses tempos difíceis. Que o Senhor esteja abençoando a pessoa que está me ouvindo, a família que está aí, né, também me ouvindo, cada lar, e que a sua bênção seja extensiva para que, ao ouvir a meditação da palavra, elas também sejam edificadas através dela. Por isso oramos nesse momento, ó Pai, abençoe, Senhor, este culto diferente, esse culto online, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A nossa meditação desta noite está no Salmo 42, né? Outro salmo que fala da saudade de estar junto ao povo de Deus, né? Adorando no templo. Nós sabemos que a igreja, né? Não é aquele local de quatro paredes, porém é um lugar reservado para adorarmos o Senhor. E é ali que temos sempre um encontro marcado com cada irmão e irmã que o Senhor tem dado a nós, né? Nós somos o santuário que Deus habita. Você aí na sua casa com 2 ou mais pessoas já é uma igreja, sabemos disso tudo. Mas que é tão bom estar com um grupo maior, com o povo de Deus, né? Reunidos para adorar o Senhor, isso é mesmo. E é disso que esse salmo fala, né? A saudade de estar junto naquele lugar para adorar o Senhor. E o tema é a alma nela por Deus, né? E eu vou ler aqui então o Salmo 42. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se derrama a alma, de como passava eu com a multidão do povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no Monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida.
Digo a Deus, minha rocha, porque te olvidaste de mim? Porque te hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se meus ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus, onde está? Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Que Deus abençoe a leitura da palavra de Deus, né? E que ela venha edificar, consolar, né? E até mesmo exortar as nossas vidas esta noite. E vou pedir para que o Senhor dê a cada um de nós o entendimento, a iluminação da palavra. Senhor nosso Deus e Pai, concede à pessoa que estará ouvindo esse vídeo, nesse momento de culto ou após em gravação, que o Senhor conceda a iluminação do Teu Espírito para entender a palavra e recebê-la como palavra Tua. Sabemos que ela não volta vazia, mas permita, Senhor, que essa pessoa seja iluminada quando ouvir a palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O teu Deus, onde está? Esse salmo, na verdade, forma uma unidade com o salmo seguinte, né? O salmo 43. Basta você ver o último versículo do salmo 43, termina exatamente como o coro, né? Que temos por duas vezes no salmo 42. Porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. E esse salmo, ele foi escrito, né? Está aqui, pelos filhos de Coré, né? Esses filhos de Coré eram levitas que trabalhavam no templo, né? Levitas eram descendentes da tribo de Levi, da qual Moisés e Arão também faziam parte. E eles eram um povo reservado exclusivamente para o trabalho no templo, para a adoração no templo. Mas, todavia, no relato que temos aqui, em forma de música, em forma de adoração, na letra em si, né, o personagem parece ser outra pessoa, o rei Davi. Isso porque ele está falando aqui no singular, né? Como suspira a minha alma, né? Ou então, se fosse os filhos de Coré, deveria ser como suspira a nossa alma pelo Senhor. Outra coisa, parece que retrata a história de alguém que teve que se afastar de Jerusalém e do templo, né? E não foi o caso dos filhos de Coré, mas foi o caso de Davi, né? Que foi incessantemente caçado implacavelmente pelo rei Saul. E do que o rei Davi mais sentia falta? Das celebrações no templo. Em todo esse tempo de fuga, né, de opressão do rei Saul e de incerteza quanto à sua vida, do que será da sua existência, dormindo em lugares como cavernas, né, sendo caçado como um animal, né? Em todo esse tempo a única coisa da qual ele sente mais falta é do templo, da época em que ele estava junto com a multidão do povo de Deus para adorar o Senhor, né? E ele aqui exprime várias emoções em razão dessa situação, de tristeza e alegria, né? Às vezes algumas são bastante contraditórias entre si, né? Ao mesmo tempo a tristeza por não poder estar lá, mas sente a alegria de saber que Deus habita nele. Medo e a fé. Hoje em dia creio que talvez você que esteja me ouvindo esteja também com esses sentimentos contrastantes, né? Medo da situação, alguns até de contrair a doença, né? Mas ao mesmo tempo fé, né? Na certeza de que o nosso Deus
é aquele que vela por nós, é aquele que segura nas nossas mãos. Temos a confiança de que esse período vai passar. Então é assim, né? Tal qual nós também não podendo estar vivendo a nossa vida normal, como Davi não estava, não podendo estar celebrando no templo, como ele não estava, ele passava por essas experiências de alegria, tristeza, medo, fé também, né? Além de dúvida e devoção, né? Muitas vezes nós perguntamos, né, onde está o nosso Deus, assim como as pessoas nos perguntam onde está o nosso Deus, mas ao mesmo tempo nós sabemos onde Ele está, Ele é soberano, né? Ele está no controle de tudo, não há nada pelo qual nós devemos temer, né? Então, ao mesmo tempo em que todas essas emoções eram praticamente expressadas pelo rei Davi aqui, nós também podemos nos identificar com elas. Mas, para que ele pudesse expressar todo o seu sentimento, né, ele usa de algumas metáforas, né, de algumas comparações. Primeiramente, o anseio da corça pelas correntes das águas, né? O anelo por Deus é a coisa que mais um cristão sente, né? E o versículo 1 diz isso, né? Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma, né? Tem sede de águas vivas, de água corrente, não de água parada, né? E Jesus também diz que o Espírito Santo se faria em nós, né? Uma fonte, né? A jorrar para a vida eterna, e que aquele que bebesse dessa fonte jamais teria sede, né? E por isso mesmo há uma vantagem em relação a Davi para você que é uma pessoa que habita, né, na história da igreja, porque em Davi o Espírito não era permanente, né? Em nós né? Habita conosco, está em nós, e é uma fonte sempre a jorrar em nós, nos trazendo sempre, né, a satisfação interior da presença do Espírito Santo. E sede também do Deus vivo, né? O versículo seguinte, o versículo 2, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, né? Isso porque nós adoramos um Deus que está vivo, né? Criador dos céus e da terra, mas também do Senhor Jesus Cristo, que morreu sim naquela cruz do Calvário, mas vive eternamente, né? Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivo, né? E as nossas celebrações têm esse aspecto de vida porque são direcionadas não a um objeto, mas alguém que pode ouvir e entender, né? Um Deus verdadeiro, um Deus vivo. Então todas essas expressões revelam sim um intenso desejo por Deus. Isso é o normal que deveria existir na vida de um cristão, né? É estranho quando um cristão não sente, né? Sede de Deus, desejo por Deus, anelo por Deus. Há alguma coisa errada na vida espiritual. De repente ele já não tem nem prazer mais nas coisas de Deus, né? Quanto mais no próprio Deus. Não tem prazer na palavra de Deus. É uma pessoa que talvez até não se importa com esse período talvez seja até um alívio para algumas pessoas não precisarem ir à igreja, mas não é assim com as pessoas que verdadeiramente sentem prazer no Senhor, alegria no Senhor, né? O período que a gente dizia que às vezes um domingo que a gente faltasse da igreja já seria semana, não seria igual, seria diferente, né? Nós sentimos uma falta tremenda quando não podemos participar do culto. E aqui, Davi também, né, menciona no versículo seguinte, ou no finalzinho do versículo 2, quando irei e me verei perante a face de Deus, né?
É claro que o Senhor habita conosco, né? Onde nós estivermos, lá no santuário, feito por mãos de homens, né? Ele não habita, ele habita nesse santuário que ele mesmo criou, né? Aquele lugar lá é só para nos reunirmos mesmo, né? E verdadeiramente, então, onde quer que nós vamos, ele está conosco, né? Eu creio que essa frase dele, né? Quando irei e me verei perante a face do Senhor, não significa que Deus não estivesse com ele, né? Muito pelo contrário, né? É saudade, né? Saudade daquele tempo em que ele podia frequentar as celebrações com a multidão. Né? Essa foi uma maneira dele expressar, né? Mas é claro que ele sentia a presença de Deus, ele vai revelar isso nesse salmo, né? E vai revelar ainda mais uma espiritualidade intensa, né? Então, quando irei e me verei perante a face de Deus, ele está na face de Deus, ele está na presença de Deus, como você está nesse momento na presença de Deus. Mas era saudade do ajuntamento do povo de Deus, né? Saudade daquelas celebrações. Até porque Davi era ungido, né? Se o Espírito Santo habita em nós hoje permanentemente, Davi não deixava de ser um homem ungido do Senhor e foi ungido. E por isso mesmo era uma pessoa que sentia, e nós podemos perceber isso por todos os salmos, né? A intensa espiritualidade que Davi tinha. O versículo 4, ele confirma que era saudade do templo, né? Lembro-me quando eu, com a multidão do povo, ia à casa de Deus entre gritos de alegria e louvor. Olha só. É por isso que acreditamos que o personagem se trata de Davi, né? Esse versículo aqui, na verdade, quando ele relembra que ele ia com a multidão, né? Com gritos de alegria e louvor e adoração até a casa de Deus, nos faz lembrar ali de 2 Samuel 6, 12 e 19, quando a arca fora levada para Jerusalém, né? Fora recuperada, e Davi todo alegre, feliz, foi dançando e cantando, né? Diante da arca do Senhor, né? Então, e como está no singular, evidentemente, não pode estar falando dos filhos de Coré de uma forma coletiva, né? Davi está lembrando daquele tempo em que ele acompanhou a arca do Senhor, foi levada em procissão, né? E a multidão cantando e alegre. Davi ali se deixou levar por tanta emoção naquilo que até a sua esposa, né? Chegou a criticar a maneira entregue com que ele se expôs, né? Diante da multidão, tão feliz estava em celebrar o Senhor seu Deus. Então, cremos que essa primeira parte fica fácil de entender, né? O anelo por Deus, a necessidade por Deus, né? Claro que ele está presente comigo aqui, como está presente com você, mas a celebração do povo de Deus é outra coisa, né? Deus já criou a igreja com esse propósito, né? Para ser um canal de apoio um para o outro, de força um para o outro, de adorarmos o Senhor com mais entusiasmo e qualidade. Mas em segundo lugar, Davi então passa a revelar um certo abatimento, né? E começa a conversar consigo mesmo, né? Podemos ver isso no versículo 5. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Ele está examinando o seu próprio íntimo, né? Por que eu estou abatido? Por que eu estou me sentindo perturbado, né? Ele não entendia a razão de estar se sentindo dessa forma, sendo que a confiança que ele sempre teve em Deus nunca faltou em momento nenhum da sua vida, né? Mas no versículo 6 ele passa a conversar então com o próprio Deus, né?
No versículo 5, ele fazia perguntas a si mesmo, investigava o seu íntimo, identificava lá tristeza e abatimento, né? E perturbação. Porém, ato contínuo, ele passa a orar a Deus, ele passa a falar com Deus, né? E o versículo 6 diz isso, né? Sinto abatida dentro de mim a minha alma, lembro-me, portanto, de ti. Né? Ele está se referindo a Deus, né? E ele se referia a Deus lembrando das experiências que ele teve com Deus, né, no passado, em diversos lugares pelos quais essa experiência foi marcante na vida dele, né? Eu tenho também lugares onde eu tenho uma saudade tremenda daqueles lugares, porque foi onde, de alguma forma, Deus falou muito forte comigo, ao meu coração, em momentos de questionamento, em momentos de incerteza, né? Deus sempre ali deu direção. Então ele cita aqui as terras do Jordão, né? Monte Hermon, Outeiro de Mizar, né? Toda uma situação aí, lembro-me de ti nas terras do Jordão. Quer dizer, foi uma experiência que ele deve ter tido, que ele estava lembrando, que aconteceu na vida dele, né? E eu tenho um lugar exclusivo que eu oro até hoje, já contei essa experiência para muitas pessoas nas igrejas onde eu pastoreio, né? E sempre quando eu vou lá na minha cidade natal, em Guariba, eu procuro dar um jeito de ir lá naquele lugar orar, né? Porque foi um lugar onde Deus falou tão especial comigo que a gente tem um carinho especial por lugares assim. Mas o que aconteceu? Né? Estava tudo bem na vida dele, Deus falava com ele e ainda tem falado. O versículo 7 ele constrói uma nova metáfora, né? Para explicar esse momento. Né? Um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Olha que expressão que ele usa, né? Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim, né? Ou seja, ele reconhece que Deus tem o controle de tudo e que se ele estava passando por aquelas situações todas, não só com a permissão de Deus, mas com o propósito que Deus tinha na vida dele, né? E tribulação, né? Dificuldade. Antes de se tornar rei, ele tinha que passar por essas experiências, né? Deus estava forjando, na verdade, o caráter dele. É o que acontece quando nós passamos por um período difícil. Deus está nos preparando para algo maior, para assumirmos um importante papel dentro do seu propósito na nossa existência aqui. E antes de enfrentar o gigante, por exemplo, Deus deu a Davi a experiência de lutar com um urso e um leão, né? Antes de assumir o reino de Israel, Davi teria que passar por uma prova e essa prova incluía o caráter de Davi, né? Veja que a prova final é que Deus colocou Saul, né, na mão de Davi, né? Saul inadvertidamente entrou na caverna onde estava Davi, e era a grande chance de Davi acabar com todo aquele sofrimento, se livrar do seu inimigo e se tornar rei, realizar, né, o propósito pelo qual Deus o havia ungido, na verdade. Então, enquanto a promessa de se tornar rei não chegava, Davi teve que passar por todas essas ondas, né, como ele fala, né, porque todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim, né? Davi estava sendo testado, estava sendo provado, formado o seu caráter, amadurecido na dificuldade, né? É assim a escola do deserto, né? É assim como Deus vai formando também o nosso caráter. Falei hoje de manhã um pouco sobre isso também, né? Mas então, essa experiência de provação permitiu compreender um pouco mais também
do próprio Deus, né? E é assim que acontece, né? Só vamos conhecer algumas coisas do caráter de Deus se passarmos por situações de termos que aprender a respeito dele, da sua fidelidade, né? Se é um dos atributos de Deus, que revela o seu caráter de uma maneira que eu amo profundamente, é a fidelidade de Deus, né? Eu colocava muito isso, um adesivo no meu carro, Deus é fiel. Davi aqui fala da misericórdia do Senhor, o que todos nós, né, podemos também nos identificarmos com essa situação, né? Aprender como Deus é misericordioso em cada momento, em cada dificuldade, né? E ele expressa isso no versículo 8, né? No versículo 8, contudo, ou seja, apesar de todas as suas ondas, né, e vagas passarem sobre mim, contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, né? Ou seja, ele conheceu muito mais a respeito de Deus na dificuldade. Ele aprendeu muito mais a depender de Deus nas provações. Ele passou a confiar muito mais em Deus depois de perceber como Deus o livrava de todas as situações, né? E o versículo continua, né? E à noite comigo está o teu cântico, uma oração ao Deus da minha vida, né? Então, durante o dia, as experiências de livramento, né? À noite, né? Adoração, né? Oração, louvor, gratidão. Mais um dia terminou. Mais um dia sobre a graça de Deus terminou. Mais um dia em que Deus usou de misericórdia comigo terminou, né? Momento de agradecer a Deus, de adorar a Deus, de louvar o Senhor. Ou seja, então, veja que Deus estava com Davi, né? Deus nunca deixa de estar conosco. Não é aquele local onde nos reunimos, que Deus está lá, né? Também, né? Mas ele habita conosco todos os dias, em todos os lugares, em todos os momentos. E Davi confirma isso, né? O Senhor me livrou em todos esses dias, usou de misericórdia comigo. E à noite, portanto, eu adorava, agradecia a Deus, o louvava. Se isso não é experiência com Deus, intimidade com Deus, se isso não é perceber o socorro e a ajuda de Deus, então eu não sei o que é, né? Então, portanto, aquela nossa conclusão de que o que Davi sentia falta, não tanto de Deus, né, era da comunhão com o povo, no ajuntamento solene, nas celebrações ali, né, com a comunidade. Em terceiro lugar, né, para ir terminamos a nossa meditação, apesar disso, Davi buscava compreensão pelo que ele estava passando, né? Ou seja, tudo bem, eu compreendo que o Senhor é soberano, né? Que em todo esse tempo em que eu passei pelas tuas ondas, né? Pelas situações todas ali, né? De que as suas vagas passaram sobre mim, pela tribulação, uma forma poética, né? Ele se referia a isso, ele reconhece que Deus usou de misericórdia, porém, né? Ele queria compreender o porquê, né? O versículo 9 digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Né? Essa é a impressão que todos nós temos em momentos de dificuldade, né? O Senhor se esqueceu de mim? Isso tudo que eu estou passando significa que Deus nunca me amou, na verdade? Ou há uma situação pela qual eu desagradei a Deus de uma forma tão grande que Ele está com o seu rosto virado contra mim? Mesmo um homem ungido do Senhor, uma bênção, o homem segundo o coração de Deus, né, que a Bíblia retrata Davi dessa forma, Davi ainda perguntava ao Senhor, né, por que te olvidaste de mim? Por que esqueceste de mim? Uma outra coisa aqui porque tenho que passar pela perseguição dos meus inimigos, né?
porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos. Ou seja, Senhor, não dá para entender, né? Porque eu tenho que passar por essas situações, como muitas vezes nós não estamos entendendo por que temos que passar por essa experiência, né, de confinamento. Mas nada disso, no fundo, né, nada disso abalava ou abala verdadeiramente a nossa fé, né? Mas sim uma coisa que mexia muito com Davi naqueles momentos, né? É o questionamento do agir de Deus na vida dele, né? O que mais lhe feria a alma, né? É quando questionavam sobre o cuidado de Deus para com ele. O teu Deus, Davi, onde está? Isso doía muito mais, né? Muito mais do que a perseguição do inimigo, né? É como explicar para essas pessoas que Deus não me abandonou? Como explicar para essas pessoas que Deus continua presente? Como explicar para essas pessoas que na sua soberania Deus continua a segurar na minha mão? Como explicar para essas pessoas, né, que Deus não falha comigo e não falha com nenhum de nós? Concluindo aqui, meus queridos, a meditação, e Davi fez uma meditação, né? Ajudou Davi a perceber que não tinha motivo de queixa. Versículo 11, né? Afinal, por que estás abatida, minha alma? Será que realmente eu tenho motivo para estar abatido? Né? Por que eu estou perturbado? Se em todas essas situações Deus usou de misericórdia e se mostrou presente, tanto que eu tenho sede desse Deus, eu tenho fome desse Deus, eu tenho desejo desse Deus, como a corça suspira, eu tenho necessidade dele. E só pode sentir dessa forma a pessoa que tem realmente tido experiências com Deus, né? A pessoa que está ausente de qualquer forma de relacionamento com Deus não vai sentir essa sede, não vai sentir essa falta, né? Então, por que eu estou perturbado? Por que eu estou abatido? Não há sentido para isso, né? Pois Deus está dirigindo tudo para o meu bem, né? Foi a conclusão dele: espere em Deus. Espere em Deus, pois ainda eu louvarei o meu Deus. A Ele que é meu auxílio e Deus meu, né? Ou seja, esse tempo vai passar, como passou, né? O tempo de perseguição, de prova que Davi teve que passar em função, antes de se tornar o grande rei que ele se tornou, passou. E Deus cumpriu a sua promessa de fazê-lo rei, né? E tanto que o Senhor Jesus é descendente dele. O que Davi ainda via como uma graça espetacular que Deus o concedeu a ele, né? Interessante que tem um texto nas Escrituras que Davi escreveu no dia em que Deus o livrou de todos os seus inimigos e da mão do rei Saul. Ele dizia: não está assim firmada a minha casa com Deus, eu tenho uma aliança com Deus, né? Em tudo uma aliança segura. E é assim que você vai se sentir, viu? Depois de cada dificuldade, depois de cada provação, vai perceber que Deus esteve presente, né? E que você não foi abandonado por Deus de forma nenhuma, tanto que está aumentando em você o desejo de comunhão e de adoração. Espere em Deus, né? Espere em Deus. É o que todos nós temos a fazer. E agora, queridos, nós vamos terminando aqui esse nosso culto, né? Quero cantar mais um hino aqui com você, né?
hino 135, né? E depois eu vou fazer a oração final e não vou deixar de dar a bênção para você que está aí me ouvindo nesse momento, né? Através desse canal. O hino 135 fala mais de Cristo, né? Mais de Cristo eu quero ter, seu ensino receber, ter da sua compaixão e da sua mansidão. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do bondoso Salvador. Mais de Cristo eu quero ouvir, nos seus passos prosseguir, sempre perto dele andar, seu amor manifestar. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do bondoso Salvador. E Deus abençoe você, né? Quarta-feira viremos com um novo vídeo, com um estudo que estávamos dando normalmente lá na igreja, né? Chamado O Discipulado segundo Jesus. Nós estaremos na sexta aula, mas você não vai perder nada, né, por não ter acompanhado as aulas anteriores. Vamos orar aqui, vamos encerrar e vou dar a bênção a você nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por meio de estarmos, Senhor, alimentando o seu povo, estarmos cultuando. Que o Senhor venha, Pai, abençoar cada pessoa que está nesse momento participando através deste vídeo. E que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a eterna comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre você nesse momento e sua família, desde agora e para sempre. Amém. E Deus te abençoe.